Olá, turma! Hoje nós vamos ter uma conversa sobre uma importante fase da nossa literatura, que é o romantismo, né? Uma escola literária que foi muito importante na história da literatura brasileira. Foi uma fase de intensa efervescência cultural no nosso país, certo? Então, para a gente entender um pouco da importância, né, do romantismo para a nossa literatura e para a construção de um imaginário, né, a respeito da identidade nacional, é importante que a gente compreenda o que estava acontecendo no país nos anos de 1800, que foi o período em que se desenvolveu, né, o romantismo no Brasil. É um período politicamente muito importante. E a gente pode dizer que a importância, né, desse momento histórico para o nosso país se dá a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. A família real portuguesa, né, o príncipe regente de Portugal à época, Dom João VI, vem ao Brasil junto com cerca de 1.500 nobres portugueses fugidos, né, da expansão do Império de Napoleão Bonaparte na Europa. Né? Então, eles chegam aqui no Brasil e encontram ainda, né, o Brasil numa situação de Brasil colônia. E imediatamente essa situação se reverte, né, e o Brasil, de colônia de exploração, se torna na sede de todo o Império Português, certo? Então, como vocês estão vendo aí nesse slide, o romantismo ele se desenvolveu nos anos de 1800. Por isso que alguns autores, alguns estudiosos de nossa literatura classificam essa fase como sendo oitocentismo, né? Antes do romantismo, vocês devem ter estudado isso no ano anterior, outras escolas literárias se desenvolveram no Brasil, não é? Como o quinhentismo, que são as nossas primeiras manifestações literárias. Basicamente é uma literatura sobre o Brasil, né? Uma literatura que informa a Europa sobre o nosso país, e uma literatura de catequese, desenvolvida pelos padres jesuítas, com o objetivo de cristianizar os indígenas. Nos anos de 1600, o desenvolvimento do barroco, e nos anos de 1700, o desenvolvimento do arcadismo. Mas nenhuma dessas escolas anteriores, de 1500 aos anos de 1800, foi tão pujante, né? Foi tão forte quanto o romantismo. Exatamente por conta dessa intensa, né, efervescência política que aconteceu no Brasil, de deixar de ser uma colônia de exploração, tornar-se a ser Reino Unido, tendo sede do Império Português, né? A gente sabe que Portugal, além da Península Ibérica na Europa, também tinha colônias na América, na África e na Ásia, e o Rio de Janeiro, né, de uma importante, né, localidade, numa colônia também importante, que era o Brasil, se torna sede de todo o Império de Portugal. Então, com a chegada da família real, em 1808, ocorre um processo de urbanização muito interessante no nosso país. Então, os primeiros bancos, escolas, faculdades, museus, teatros, bibliotecas, a própria imprensa, né? As primeiras tipografias a imprimir os livros, a imprimir as revistas culturais, porque agora havia um público leitor. Né? Antes da família real portuguesa chegar, o público leitor no Brasil era mínimo. Não havia um desenvolvimento, né, da leitura, o desenvolvimento de imprensa, né, de tipografias aqui. Então, basicamente, a gente pode dizer que toda a produção literária no Brasil, nos anos anteriores à chegada da família real portuguesa, se dava em Portugal, né? O que era produzido aqui no Brasil era impresso e divulgado em Portugal.
porque não havia como imprimir, né, material de leitura no Brasil, porque não havia, né, as empresas, né, para estabelecer, né, essas impressões, e principalmente não havia público leitor. Então, com a chegada da família real portuguesa, e o Dom João VI era um homem muito ligado às ciências e às artes, há, né, esse processo de urbanização que favoreceu o processo de desenvolvimento das artes em geral e da literatura especificamente, né? Então, por isso que esse período ele é historicamente e literariamente muito mais rico do que o barroco, do que o arcadismo, do que o próprio quinhentismo, certo? Além da chegada da família real portuguesa em 1808, outros fatos políticos importantes aconteceram no nosso país nesses anos de 1800. Tudo isso impulsionado exatamente por esse público leitor, né? Por esse público que começa a estudar, né? Que começa a desenvolver uma consciência de nação, né? No Brasil nessa época. Então a gente tem a proclamação da independência em 1922, 1822, né? A abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. Fatos históricos importantes, impulsionados exatamente por esse desenvolvimento cultural. Falando em cultura, nós temos aqui uma dica cultural para vocês, que é o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. A Carlota Joaquina era uma princesa espanhola, casada, né, com o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, e a diretora, né, Carla Camurati, de forma muito satírica, retrata esse período da família real portuguesa no Brasil a partir do comportamento, da percepção da Carlota Joaquina. É um filme que é estrelado por Marieta Severo, que faz a Carlota Joaquina, e Marco Nanini, que interpreta o Dom João VI, certo? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam a esse filme muito interessante. Então, vejam, na aula de hoje nós vamos comentar um pouco sobre o desenvolvimento da poesia nesses anos de 1800. Então, didaticamente, a poesia do romantismo brasileiro, ela é dividida em 3 gerações. A primeira geração, que é conhecida como geração nacionalista ou indianista, é uma geração que tem um sentimento de nacionalidade muito aflorado. Porque exatamente com o desenvolvimento, né, da urbanidade no Brasil, criou-se uma consciência coletiva, não é, de eleger um representante nacional. Uma consciência coletiva de eleição da identidade nacional. Não é? Qual a cara do Brasil? Porque até então, a cara do Brasil, Brasil colônia, era a cara de Portugal. Então, com a proclamação da independência, logo em seguida a República, né, com todo esse desenvolvimento urbanístico e cultural no Brasil, houve uma preocupação de se eleger um herói nacional, alguém que tivesse a cara do Brasil. Então, os portugueses eram os exploradores, né, os colonizadores. Os africanos chegaram aqui escravizados. Então, o dono da terra, aquele que seria o legítimo representante, seria o nativo brasileiro, ou seja, o indígena. Então, o indígena é eleito como o legítimo representante nacional, como a cara do Brasil. Não só o indígena, mas a natureza brasileira, com toda a sua extravagância, né? Com toda a sua beleza, é apresentada nesses poemas dessa primeira geração, que tem exatamente como seus principais representantes os Gonçalves, né? De Magalhães
e o Gonçalves Dias. Aqui a gente tem o texto, né, que é extremamente conhecido, muito popular, que é a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que foi composta na Europa, no período em que Gonçalves Dias estava exilado lá, um autoexílio para um tratamento de saúde, e aí ele escreve, né, o poema Canção do Exílio, falando dessa saudade do Brasil, exaltando a beleza brasileira. Inclusive, essa segunda estrofe da Canção do Exílio acabou sendo anexada ao hino nacional, não é? E nos diz Gonçalves Dias: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem nunca ouviu esses versos, né? Nossa terra tem mais estrelas, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. É essa segunda estrofe que acabou sendo anexada ao hino nacional brasileiro. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Percebam que ele está em Portugal, né? Então, sempre que ele fala lá, é o Brasil. Cá é a Europa, onde ele está. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Curiosamente, Gonçalves Dias morreu voltando para o Brasil. Ele não conseguiu chegar, né, nas nossas terras. Ele morreu no naufrágio na costa do Maranhão, avistando, né, as palmeiras brasileiras, mas, ironicamente, não conseguiu voltar, né, à sua terra. A segunda fase, né, do romantismo brasileiro é caracterizada por uma morbidez, né, por um pessimismo, por um tédio que acometia os jovens da época. Né? Uma fuga da realidade, uma angústia existencial muito grande. Essa fase ela é conhecida como ultrarromantismo ou fase do mal do século. Era esse comportamento fúnebre, né? Esse comportamento mórbido, boêmio dos jovens da época. O mal do século tanto se refere a esse comportamento, né, a essa atmosfera